No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. E atenção, agora um momento histórico aqui. Os dois candidatos ao Sindicato de Servidores Municipais, o STAP, já estão conosco aqui. Representando a chapa 1, Pedro Zanotti Filho, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, Viviane, bom dia a todos que assistem pela internet, pela TV. O público multimídia. O público todo. Representando a chapa 2, Viviane Sena, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia, servidores, bom dia a todos aí. Bom, pessoal, aqui vai ser mais uma entrevista-debate, não há uma regra rígida como na legislação eleitoral, quando se trata de eleições, né? Espero contar com a boa educação dos dois, os dois são professores, né? Então, vamos lá, um debate civilizado. Eu vou começar primeiro, eu vou fazer a mesma pergunta para os dois candidatos, certo? E vocês vão ter 2 minutos para responder. Deixa eu colocar até o timer aqui, tá certo? Eu vou perguntar primeiro para a chapa 1. Por que a chapa 1 merece ou pretende continuar comandando o Sindicato dos Servidores? Bom dia a todos. Pedro, a chapa 1, o nosso grupo da chapa 1, alguns falam que é o tempo que estão no poder. Nosso grupo está renovado desde da primeira eleição. Agora mesmo, nessa eleição, daqueles 28 que começaram no sindicato, que disputaram, foram oposição no sindicato, tem apenas 9. Nessa eleição agora nós estamos vindo com mais 7 pessoas de renovação e acreditamos que esse grupo político, esse grupo de trabalhadores que foram para o sindicato, eles colocaram o sindicato numa linha diferenciada do que vinha há muitos anos. O STAP, ele mudou a cara, o servidor sempre fala isso, a gente vai nas repartições conversando agora na campanha, o pessoal todo comentando, não, a gente não quer aquele pessoal de novo não, a gente lembra como era aquele tempo amargo, né, do VR congelado, de que tinha 1%, de não tinha carreira ninguém e tal. Então, assim, nós acreditamos que a partir do momento que essas pessoas, esses servidores, até sem nenhum alinhamento político, ideológico, de qualquer radicalismo, só pensando realmente no servidor, teve avanços e esses avanços não pode parar. Esses avanços ele tem que continuar. Nós temos muita coisa ainda para ser discutida. Nós temos agora, nesse exato momento, a reformulação do plano de carreira da saúde, que a gente vai estar discutindo com os trabalhadores, acabando essa eleição do sindicato. Temos também reformular vários artigos na questão da lei 6.711, no caso da educação. Temos que discutir agora a lei 1429, porque nós estamos recebendo essas perguntas na base sobre a questão da educação, que a lei é antiga, ela não prevê todo o regimento da prefeitura, até porque não tinha professor naquela época, em 1968. Então esse caminho vai ser trilhado, esse caminho é um caminho difícil e esse caminho tem que ser pensando principalmente no servidor. Não dá para fazer debates políticos, ideológicos na diretoria do sindicato nesse sentido. Tempo, vamos lá. Agora a mesma pergunta a Viviane Sena, que representa a chapa 2. Por que a chapa 2 merece e pretende comandar o Sindicato de Servidores? Primeiro eu gostaria de fazer uma saudação aos petroleiros que estão em greve. A chapa 2 se solidariza com essa campanha, porque não é apenas uma campanha salarial, mas é uma campanha de defesa dos serviços públicos contra a terceirização. Também um repúdio à fala do Paulo Guedes, nos acusando de sermos parasitas. E também um convite para o dia 18 de março, um dia nacional de luta em defesa dos serviços públicos. Se coloca contra uma PEC, a 186, que prevê redução de carga horária com redução de salários. E toda essa situação política que acabei de colocar de greve, de ataque ao serviço público, é o que unifica a nossa chapa e é a resposta para colocar o porquê que os servidores devem votar em nós. A situação política é uma situação política de ataque aos nossos direitos. Além de, a gente brigava antes para ampliar direitos, agora a gente está tendo que brigar para barrar a retirada de direitos, e a chapa 2 se coloca nessa disposição de organizar a luta, seja ela nacional, seja ela
municipal. Então, existe uma necessidade extrema de ter um sindicato que não só espere que a base venha e peça ajuda, mas um sindicato que organize a luta, que mobilize e que esclareça a categoria sobre o que está em jogo. Tem mais 5 segundos. É isso. É isso aí. Defesa do serviço público é a nossa prioridade. Muito bem, eu vou fazer, antes de começar com perguntas entre os candidatos, eu vou fazer mais uma pergunta geral aos dois candidatos. Zanotti, na sua opinião, qual é a relação da categoria hoje dos servidores com o prefeito Guti? 2 minutos para responder. Então, Pedro, a relação hoje da categoria, o que aconteceu nas últimas eleições, não é novidade para ninguém, os servidores, eles têm sendo uma ponta nas eleições municipais. Você que trabalha muito tempo no jornalismo na cidade, lembra do Pascoal Tomeu, como já teve o apoio do funcionalismo. Na própria eleição em 2001, quando o PT entrou na prefeitura com o Eloy Pietá, teve um apoio do funcionalismo, e o Guti também não foi diferente. Ele teve um apoio maciço, né, do funcionalismo, que esperava uma mudança, né? Aquela velha história da mudança, vamos mudar, tem que mudar, né? Vamos mudar. E foi decepcionado, porque essa mudança não foi para melhor. Faltou muita coisa em relação às próprias promessas do prefeito Guti. Como eu já disse aqui no programa, e o servidor, lógico que ele entende o que eu estou falando, teve alguns acertos. Um dos acertos do prefeito, eu já falei, foi logo no início do seu mandato, no mês de janeiro, ele assumia a dívida que tinha, que era em torno de 41 milhões de reais com os professores. Em janeiro ele já reconheceu a dívida, já falou que ia pagar. Então isso foi um acerto. Um acerto agora também, que deveria ter feito o Almeida, infelizmente não fez durante os 8 anos, foi a carreira da Guarda Civil Municipal, deles ter direito ao acesso, né, e o Guti acertou em fazer. Errou, como eu disse, que foi, na minha opinião, um dos erros mais graves, foi não reformular a carreira da saúde. Porque a carreira da saúde, ela é complexa, ela é muito ruim, o plano de carreira é ruim, ele tem que ser reformulado, já está feito o trabalho de reformulação, já tem pronto o impacto, o Rogério esteve à frente disso daí, a gente já queria até discutir com a categoria, só que infelizmente não vamos conseguir discutir com a categoria, também não vai dar mais tempo, porque o prefeito não tocou para a ideia. Muito bem, 2 minutos, vamos aqui, Viviane Sena, mesma pergunta, qual a relação da categoria com o prefeito Guti? Total frustração. O prefeito Guti, que se elegeu sem propostas, na verdade foi só colocar que queria tirar a atual gestão, mas sem proposta nenhuma, sem defender absolutamente nada. E o resultado foi o alinhamento, que já era esperado, com o próprio governo federal e com a linha política de destruição do serviço público, privatizações, terceirizações. Foi o que nós vimos aí, não só a categoria, né, mas a população como um todo, a questão da gerir na saúde, terceirizando uma responsabilidade da prefeitura de organizar o atendimento à população, e sentimos na pele, na verdade, a falta de profissionais, a falta de material de trabalho para os profissionais, só apenas na saúde, porque a cidade, vemos aí como é que está abandonada, crateras nas ruas, e na educação a tentativa aí de terceirização do serviço público, a entrega de prédios públicos para a iniciativa privada. Então, a relação da categoria vai muito além da própria falta de apoio, da falta de qualidade de oferta de serviço para a categoria e para a população no geral. É isso? É isso. Tá ok. Vamos aqui. Obrigado, Zanotti, me deu um toque aqui, eu tinha esquecido de dizer algo agora, mas deu tempo sim. Agora eu vou abrir uma rodada de perguntas e respostas entre os candidatos. Os candidatos terão até 30 segundos para fazer uma pergunta, terão até 90 segundos, 1 minuto e meio para responder, e depois 45 segundos para uma réplica, tá ok? Zanotti, 30 segundos para fazer uma pergunta à candidata Viviane Sena. Bom, Viviane, olhando o material de campanha de vocês, que estão sendo distribuído na base, eu vi que vocês colocam ali
uma pretensão de acordo de banco de horas no serviço público que tem que ser feito através de acordo. Banco de hora, todo sindicalismo sabe que é retrocesso, que os trabalhadores querem receber suas horas extraordinárias em erário, em dinheiro, né, no bolso. O que você tem a dizer sobre o banco de horas, que é a proposta da Chapa 2? Espera aí, 1 minuto e meio para responder, Viviane. Então, toda a nossa construção de propostas e de demandas da categoria está sendo construída com a própria categoria. Percebemos um anseio muito grande da categoria ser escutado e fizemos isso nesse processo, construção de plenárias específicas, construção de plenária ampliada, e a gente não está podando nenhuma demanda da categoria. O que está sendo colocado pelos servidores, a gente tem discutido, mas a nossa questão principal é garantir que essa discussão seja feita com a categoria em assembleia, e não entendemos absolutamente como retrocesso se a categoria decidir que isso é importante, que precisa ser discutido. Não fazemos promessas, né, de que isso vai ser feito ou não, porque de fato precisa que o servidor decida o que é melhor e, claro, no conjunto da discussão. Finalizou? Muito bem. Vamos lá, 45 segundos para comentar. São 7 Seria bom. horas e 30 minutos. 7 horas e 30 minutos. Melhor desligar o celular, por favor. Céu predominantemente nublado. Tempo nublado, gente. Nublado hoje, com máxima de Quer retirar o celular? Melhor. Alguém pode entrar aqui e pegar o celular, por favor? Vamos lá, Zanotti. Espera aí. Aí, assessoria. Obrigado. O teu está desligado? Então tá bom. Vamos lá. Vou te dar 45 segundos para você comentar a resposta da Viviane. Vamos lá, valendo. Bem, Vivi, o tempo que eu estou no sindicato, esse mandato, sempre conversando com os trabalhadores, eu nunca ouvi por parte de nenhum trabalhador a ideia de banco de horas. A gente sabe que banco de horas ele é ruim, né? Nesse sentido de que as pessoas, a prefeitura, estamos vendo agora os erros no pagamento, o erro de adicional noturno, o erro de tudo, imaginar como seria esse banco de horas. Bom, nós da Chapa 1 defendemos que todas as horas extraordinárias sejam pagas em dinheiro e com os adicionais, e aliás, né, na nossa pauta de reivindicação, a gente sempre construiu e sempre cobramos do prefeito que nós queremos um adicional maior do que a própria lei diz. Tempo. Pelo que eu entendi, deixa eu só frisar, então, uma discordância entre as chapas em relação ao banco de horas. Vocês são contra e vocês são a favor, é isso? Não é que a gente seja a favor, a gente está no processo de escuta da categoria. Tá. Eu já posso responder? Sim, mas você não repudia isso? Não, é construção. Tá. E até diferente, né, de nunca ter ouvido, talvez porque o diálogo entre a direção sindical e a base não esteja acontecendo a contento, porque nós apenas em 2 semanas, essa foi uma pauta que veio. Então, a categoria está colocando essa, não de forma geral, é claro, mas isso surgiu, então precisa ser ouvido. Só mais um comentário, pode falar mais um pouquinho sobre o tema. Bom, não é questão de não ter ouvido isso da categoria, a questão é que nós acreditamos e conversamos com os trabalhadores que o banco de hora, infelizmente, vários sindicatos, várias categorias, acaba tendo esse acordo de bancos de hora, principalmente na iniciativa privada, por uma questão de economia do patrão. Isso daí qualquer um sabe. A hora extraordinária, quando o trabalhador faz essa hora extraordinária, ele espera receber em dinheiro, disso eu não tenho dúvida. Okay. Até, pode fazer. posso concluir, até a questão que a gente tinha agora na Guarda Civil Municipal, que era da permuta, que tinha feito um decreto, o prefeito baixou um decreto que não poderia fazer a permuta, é um pouco nessa questão do banco de horas. Nossa briga foi lá, não foi para legalizar, nossa briga foi para mudar o decreto. Já entendi a questão do banco de horas. Vamos lá, agora a candidata da Chapa 2, Viviane Sena, em 30 segundos, pode fazer uma pergunta ao oponente. Então, Pedro, a pergunta da Chapa 2 é: por que convocar uma assembleia para decidir processo eleitoral ao apagar das luzes do ano letivo, né, dia 18 de dezembro, às 14 horas, em horário que a maioria dos trabalhadores não poderia participar,
E uma segunda pergunta dentro, quem é Josinaldo, que indicou mais de 70 nomes para ser mesário do processo eleitoral? Tempo. Agora deixa eu aqui zerar 1 minuto e meio para responder, Zanotti. Bom, existe uma decisão judicial, já estou cansado de vir aqui e só falar e não entregar. Até eu vou deixar lá com o jornalista Pedro notar, depois ele pode ler tranquilamente, né, sobre essa questão. Sobre as eleições do sindicato, o estatuto nosso, no ano de 2008, houve uma ação judicial por parte de Sandra Souza Esteves, que aliás apoiadora da Chapa 2, estava lá na plenária apoiando, dando todo o seu apoio à Chapa 2, e ela questionou o estatuto do sindicato, dizendo que o presidente do sindicato, né, Viviane estava com o estatuto, ela que o presidente do sindicato não poderia indicar mesários, né, para a eleição sindical. O presidente do sindicato não poderia escolher a data da eleição sindical, o presidente do sindicato tinha que se abster disso, e sua diretoria está na decisão. Depois o jornalista vai ler, o Pedro vai ler, lá no final, e fala tudo isso. Sendo assim, o que o sindicato faz? A última eleição do sindicato ela aconteceu no mês de fevereiro. Por quê? Pela questão da eleição municipal. Nós já tivemos eleição do sindicato no momento municipal e alguns servidores querem participar de candidatos a vereadores, eles têm direito e tal, e as eleições se confundiam, sendo em setembro a eleição sindical com a eleição de vereador. Então, desde a última eleição foi em fevereiro, e esse ano, fevereiro de novo, eu espero, né, da próxima seja em fevereiro também. Finalizando, vamos lá. Deu tempo, 1 minuto e meio, lamento, mas vamos lá. Depois você volta ao tema, se possível. Viviane Sena, 45 segundos para comentar a resposta. Então, infelizmente faltou a resposta, né? Continuamos sem entender por que a Assembleia, para decidir uma questão tão importante para a categoria, não foi amplamente divulgada, foi colocada apenas em um jornal, Valor Econômico, e também é estranho que precise de uma decisão judicial para garantir que o estatuto que foi modificado, né, que já é um absurdo no próprio estatuto modificado, o presidente indicar os mesários. Então, infelizmente, é aí que a gente encontra a origem da falta de democracia que a gente, enquanto Chapa 2, tanto coloca, o acesso às informações para a categoria. Se você quiser voltar ao assunto, Zanotti, faça uma pergunta sobre o tema. 30 segundos. Eu acho que tem que sim, porque tem Qual a sua pergunta? A Viviane, eu não vou fazer pergunta, eu vou ter que responder, eu vou continuar a resposta, porque eu não quero deixar sem resposta essa questão. Quanto tempo que eu tenho? Vai, tem 22 segundos. Não tem como. Pessoal, sobre o estatuto, mudou o estatuto mudou no ano de 2008, no mesmo ano que foi feito um novo Código Civil. O estatuto foi mudado para adequação do novo Código Civil. Foi questionado, foi mudado pela Justiça, pelo Tribunal Regional do Trabalho, por uma turma de desembargadores que mudou os artigos que não estavam de consonância. Eles foram mudados desde 2008. Então, de lá para cá, são 11 anos e vai continuar sendo assim até que ocorra uma nova decisão judicial. Se não ocorrer uma nova decisão judicial, vai continuar sendo assim. Eu vou aqui... Vou dar mais 50 segundos, o mesmo tempo, para a Viviane Sena falar sobre o mesmo tema, para finalizar o tema. Pois não, Viviane? Sobre o estatuto? Então, é o que a gente faz a diferença do que é uma democracia burocrática para uma democracia, de fato, popular. Não entendemos que um sindicato deva ficar, não à mercê, mas garantir a democracia só porque o juiz, ou uma juíza no caso, determinou que fosse divulgado. Entendemos que um sindicato que se diz democrático deveria publicizar todos os documentos, publicizar a chamada das eleições e não ficar se escondendo atrás de uma decisão judicial para dizer, ó, colocamos no jornal do Valor Econômico, que tem apenas um na banca aqui em Guarulhos, e não divulgar de fato o processo democrático, né, da eleição. Vamos lá, vamos agora prosseguir no debate. A candidata Viviane Sena tem 30 segundos para fazer uma pergunta ao candidato Zanotti. É o contrário. Não, é você, pode ir. Ah, tá. Então, vou voltar à pergunta, né, que infelizmente não foi respondida.
queremos todos saber quem é o Josinaldo, que nessa dita assembleia que nós tivemos acesso à ata apenas 10 dias depois de solicitado, o Josinaldo, escrito na ata, é um convidado e ele aparece com mais de 70 nomes que não são de não servidores para ser mesário e presidente. Então, quem é o Josinaldo? Só para tirar uma dúvida minha, Josinaldo ou Josi, quem é o Josinaldo? O Cabeça? Josinaldo dos Metalúrgicos, é isso? Tá. Peraí. Vamos lá, 1 minuto e meio para você responder o tempo. Bom, diferente da Viviane falou sobre a questão da democracia, nós como servidores, todos os servidores que estão nos assistindo aqui, a gente sabe que o poder público e nós servidores também, a gente parte do princípio da legalidade. Então, se a gente ficar discutindo, às vezes, vou discutir o que é legal, às vezes, lógico, tem decisões judiciais que acreditamos que não é a plena democracia, mas nós vivemos no Estado democrático de direito. Então, as decisões judiciais não se questionam, se cumprem. Então, é isso que aconteceu. Sindicato preso à legalidade. Se nós não cumprimos a decisão judicial, nós estamos fazendo uma coisa que é ilegal. A decisão judicial diz isso. Mas se você fizer assim, vai ser mais democrático. O mais democrático nesse momento pode se tornar ilegal. Como eu deixei aqui com o Pedro Notário, provavelmente ele vai publicar, até gostaria, viu, Pedro, que você publicasse, que é muito questionamento sobre isso. Ou felizmente ou infelizmente, eu tenho que fazer o que é legal, o que está na decisão judicial, e foi o que foi feito. Josinaldo Cabeça é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ele é conhecedor da decisão judicial, lógico que com a Assembleia tinha mais de 70 trabalhadores lá, não é que ele indicou, ele indicou, né? Deixa eu tentar corrigir o que eu falei, ele indicou as pessoas, mas quem referendou dizendo sim ou não que as pessoas poderiam trabalhar nessa eleição foi a Assembleia da categoria. Tanto que a Assembleia da categoria poderia dizer não também e teria que ser indicado outras pessoas. Lógico. Parou. Deu tempo. Vamos lá. Agora 45 segundos para a Viviane comentar a resposta. Então, entendemos que garantir a legalidade não é mérito. Cumpra-se a justiça, cumpra-se o que a juíza determinou, mas é estranho que, para garantir a democracia ampla, uma juíza tenha que intervir em um sindicato, em um estatuto sindical, para que todo mundo possa ter acesso à informação de um processo eleitoral. Isso é um problema grave. E sobre o Josinaldo, estranho, né? O Josinaldo, que é vice-presidente de outro sindicato, está presente e a própria categoria dos servidores não está, porque nem acesso à lista de presença nós tivemos. Produção, 7 horas e 41 minutos, quase 7h42. Eu vou pedir uma parte aqui, até para os candidatos consultarem as suas assessorias, tá ok? 7h42, um rápido intervalo e voltaremos com o debate pelo Sindicato dos Servidores. Ok, 7 horas e 45 minutos, 7h45, Radar de Notícias, ao vivo, edição histórica, debate pelo Sindicato dos Servidores. Mudei até os candidatos aqui de posição. Tá ok? Tudo ok, produção? Vamos lá, agora quem faz a pergunta em 30 segundos, em até 30 segundos, depende dos anotes, pergunta a Viviane Sena Pereira José, valendo. 30 segundos? Vai. Vamos lá. Vivi, vocês estão apresentando a chapa de oposição como uma chapa nova, uma renovação, né? Como a gente está vendo que nas falas vocês sempre falam isso. Mas a renovação vem com Joel Paradella, Toca Preta, apoio do Elcio, ex-presidente do sindicato, apoio do Romano, ex-administrador do sindicato, pessoal que é conhecido na nossa base como a turma do 1% e do VR congelado. Isso é realmente renovação? Tempo. Espera aí. 1 minuto e meio para responder. Valeu. Na verdade, a gente se apresenta como uma chapa de oposição. Quem tem colocado a necessidade da renovação é a própria categoria dos debates que a gente faz nas plenárias e nos diálogos. A gente sente uma demanda muito grande das pessoas falarem: tinha eleição no sindicato? Eu nem sabia, né? Porque nunca foi divulgado amplamente, apenas em um jornal, esse valor econômico, mas nunca colocado nos materiais do sindicato, no site, no próprio boletim. Então, quem se coloca como renovação, na verdade, é a própria categoria que tem
nos trazido essa demanda, e a chapa é aberta. Quem quis participar e que teve condições em apenas 2 dias para se inscreveu, colocando-se à disposição de organizar a luta. Então, a gente não coloca que é renovação, a gente se coloca como uma chapa de oposição. Finalizou? Ok. Vamos lá, 45 segundos. Valendo. Então, eu fiz essa pergunta porque, correndo a base, as pessoas estão realmente falando muito sobre renovação. Então, eu queria deixar aqui esclarecido para o servidor que vários candidatos dessa chapa já esteve no sindicato. Seus apoiadores é aquela ex-diretoria do sindicato que lá atrás o trabalhador disse não porque ele não queria mais um sindicato daquele jeito, um sindicato atrelado a brigas partidárias, a brigas por poder, diretoria brigando, tudo mais. Então, é isso que o trabalhador não está entendendo. Tem apoio incondicional daqueles pessoal da época do 1%, como diz meu grande amigo Jair, aquele pessoal que deixou a sede do sindicato e o patrimônio do sindicato um verdadeiro buraco de rato. Tempo, agora a candidata Viviane Sena, 30 segundos para fazer uma pergunta. Valendo. Pergunta é o que a gente tem escutado, que lutar por salários é algo importante, claro, mas a categoria está preocupada também em melhorar as condições de trabalho. E, por exemplo, o plano de carreira da saúde que está aí parado. Então, por que durante todo esse período de gestão não foram discutidas questões além da campanha salarial e plano de carreiras? Espera aí, valendo. Vamos lá, 1 minuto e meio para responder. Vivi, acho que a Vivi se enganou de falar que nesse tempo todo nós não discutimos além da campanha salarial. A discussão com a prefeitura, ela é constante. A campanha salarial, sim, é o foco, né? Ela também participa, a Viviane participa também, vários que estão na Chapa 2 participam da campanha salarial. O trabalhador ali tem foco da questão do aumento do VR e do próprio índice, né? Que era aquele momento que o prefeito, que é o 1º de maio, que é no orçamento e tudo mais. Mas as lutas das outras situações, ela é durante o ano todo. Por exemplo, a gratificação de mérito integral, ela foi estabelecida, nós conquistamos no mês de outubro. No dia dos professores, nós fizemos uma manifestação e conquistamos a gratificação integral. As outras demais demandas que nós tivemos, por exemplo, da insalubridade que hoje é paga para todos os garis da prefeitura, o Pedro Notário lembra, né, como foi aquela greve, aquela situação. Foi fora da campanha salarial também. Quando nós conseguimos 11,47% de reajuste para os agentes comunitários de saúde, porque o salário estava defasado em relação ao governo federal. Fora da campanha salarial também. Agora mesmo, nesse exato momento, no meio da campanha, Pedro, de bate-pronto para os trabalhadores, que eles estavam até esperando muito isso daí. Nós temos a nossa pauta de reivindicação, que era o horário especial, né, para aquele servidor que tem um parente que precisa de uma atenção maior, tem problema de saúde e tal. 5. Vamos assinar esse acordo ainda essa semana, acabou o PA, terminou pela Secretaria de Acessibilidade e vai estar aí para o servidor, para todos os servidores. Então é constante. Espera aí, vamos lá, 45 segundos para comentar. Valendo. É que mesmo nas limitações que a gente tem, porque nós não somos liberados, né, como os integrantes da Chapa 1, está indo nos intervalos do nosso horário de trabalho, e isso está vindo muito forte. A questão de planos de carreira para a saúde, reposição, por exemplo, de funcionários que são demitidos, concursos públicos. Então, está evidente a necessidade da categoria lutar por questões maiores e não apenas pontuais. E aí vem a necessidade de um sindicato que, de fato, organize uma luta ampla e que melhore as condições de trabalho da categoria, como um todo. Muito bem, vamos lá, 30 segundos para os anotes fazer uma pergunta, valendo. Bom, na sequência da pergunta da Vivi, o que acontece é o seguinte, Vivi, realmente o trabalhador, às vezes, ele espera muito, eu vi muito aqui no programa do Pedro Notário, e é um anseio mesmo da categoria, e a administração, ela acaba, lógico, fazendo o jogo que ela tem que fazer, que é o jogo patronal. Mas mesmo assim, né, o sindicato não fica de costa para isso daí. Agora mesmo nós cobramos do secretário da Educação a construção do concurso
do diretor de escola, porque os que estão lá são os vices, e já foi feito o PA e aberto. Mas tem, infelizmente, trava também, o servidor sabe disso, o servidor que às vezes falta uma luva, ele sabe, que trava na burocracia do Estado. Tudo tem que fazer licitação, passar pela JOF, que tem que ter tem que estar previsto no orçamento, e assim por diante. Mas essa luta sempre foi nossa do sindicato, sempre vai continuar a ser. Interessante vocês também propor essa luta. Como você extrapolou o tempo da pergunta, eu vou dar 2 minutos para ela responder. Pois não, peraí. Que não foi uma pergunta, mas eu já vou colocar aqui uma proposta de fato da Chapa 2, que é a construção dos representantes de unidade de trabalho. Nós colocamos isso como um ponto essencial da nossa proposta, porque é o que vai garantir que, de fato, as demandas da unidade de trabalho e dos setores cheguem à direção sindical e que seja construído uma luta coletiva, né? Nós não estamos propondo resolver todos os problemas da categoria, isso é impossível, eu estaria mentindo, mas com certeza a Chapa 2 tem a disposição de organizar essa luta. E para nós, ouvir o servidor nas suas demandas, e não só de ano em ano na campanha salarial, mas de forma contínua, a construção desses representantes de unidade de trabalho para que as demandas cheguem à direção e que sejam construídas e mobilizadas em conjunto, de forma coletiva, porque uma greve, por exemplo, não é construída na semana, ela precisa ser construída aos poucos, conscientizando, explicando a situação e a necessidade da organização da classe e da categoria. Finalizou? Ok, 45 segundos para você, valendo. É o que, Trep? Pode falar sobre o tema. Sobre o tema? Então, quando a Viviane propõe a questão de ter um representante por unidade, nós também já fazemos isso. Os trabalhadores sabem, pelas escolas, que sempre procuramos pedir que um representante, no mínimo pela escola, passe todos os quadros, tudo que está acontecendo. E esse representante que ela fez assim, um susto, não fazemos o formal, aquela coisa formal, eleição e tal, até porque, pelo fato da Viviane se conhecer, eu acredito, é muito difícil isso daí no serviço público. Mas avançamos do que era antes, que não tinha nada. Hoje, todas as decisões da categoria, tudo que vai ser construído com a categoria, ela é feito com a comissão de trabalhadores. Tempo. Bom, eu vou fazer uma pergunta genérica aos dois para finalizar. São 7 horas e 55 minutos. Eu vou dar 1 minuto e meio para cá, até 1 minuto e meio. Candidatas Viviane Sena, por que o servidor público deve votar na Chapa 2, na sua opinião? Então, Peraí. Valendo. O fim volta ao começo, né? No início da minha fala, eu coloquei a situação de ataques aos serviços públicos, aos servidores públicos. É um momento histórico, de fato, retirada de direitos, previdência ameaçada, terceirização, aqui em Guarulhos a questão da terceirização e privatizações aí anunciadas. Então, a questão central é a democracia, a gente retomar a democracia no sindicato, mas diante desse quadro, a necessidade de ter um sindicato que não só diga que está na luta, mas que de fato organize a luta com o trabalhador. Não, a gente não precisa que só a diretoria vá para os atos. A gente precisa de uma diretoria que vá na base, que dialogue de fato e explique a situação de ameaça que a gente tem vivenciado. Porque a questão dos representantes, porque em tanto tempo de gestão não foi dado conta da questão formal, porque na minha escola nunca foi proposto pelo sindicato um representante. Vai sempre uma pessoa do sindicato vender plano de saúde, enfim. Então, a gente precisa de um sindicato que, de fato, organize e mobilize a categoria. Por isso, a Chapa 2. Tempo. Vamos lá, vamos parar, zerar. Você tem também 1 minuto e meio para responder a mesma pergunta, Zanotti. Por que a categoria, o servidor público, deve votar na Chapa 1? Valendo. O servidor, bom, quem conhece o nosso trabalho desde o primeiro dia, né, que esse grupo, que não é essa mesma diretoria, nós estamos agora
7 pessoas novas que foram convidadas, que participam, que são das comissões dos trabalhadores, estão vindo, né, para a chapa participar da eleição do sindicato. Se você tem a ideia, você conhece o que já foi feito pela essa diretoria, você sabe que nós somos um grupo que sempre lutamos pela melhoria do funcionalismo público. Então você que é da PODA, da Secretaria do Meio Ambiente, o pessoal da cozinha nas escolas, você professor, principalmente professor de educação infantil, que antes era ADI, vocês lembram como era? Só essa função, Pedro, no nosso mandato, nesse tempo que nós estamos no sindicato, teve um reajuste salarial, mudança no salário de mais de 800%. Isso não existe uma função nesse país. Por que isso, gente? Por que a Chapa 1? Porque o nosso foco vai continuar sendo a melhoria salarial, a melhoria das condições, a melhoria de todos os servidores. Nós temos a preocupação que a Chapa 2 fala sobre as questões nacionais, nós temos essa preocupação e todos os sindicatos têm, as centrais sindicais têm. Mas nós vamos continuar mantendo o nosso foco aqui. Nessa campanha salarial temos que renovar mais uma vez o acordo da cesta básica, temos que continuar pregando um VR. Tempo. Parou. Estava 30. Ah, 30. Quando você tocou em mim, estava 30. 30. Mas tudo bem. As mulheres... Pessoal, eu agradeço aos dois candidatos, ao bom nível do debate, parabéns pela boa educação dos dois. Me perdoe se não foi um debate perfeito, nós fizemos dentro das melhores condições possíveis, tá certo? Obrigado e até uma próxima oportunidade. Produção, até terça-feira, se Deus quiser. Até lá.